Boa noite. O aumento de peso da população já é uma realidade. A obesidade infantil também vem se tornando um problema de saúde pública. De acordo com a USP, 1 em cada 3 crianças brasileiras está pesando mais do que deveria e cerca de 80% das crianças com sobrepeso hoje serão adultos obesos. Mas por que não conseguimos mudar esta realidade? Será que os hábitos do dia a dia podem fazer a diferença? Diariamente, produtos industrializados contendo excesso de sal, gordura, açúcar, poucos nutrientes e muitas calorias vazias são anunciados como sendo ótimas e práticas opções alimentares. Para você, os rótulos informam de maneira clara? E o lanche que seu filho consome na escola? Como deve ser? O Opinião Pernambuco de hoje levanta estas e outras questões para debater sobre cuidados com a alimentação na infância. São nossas convidadas Geórgia Lima de Paula, pediatra, Cristiana Menezes, nutricionista, e também Bárbara Gomes, endocrinologista infantil. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, sejam muito bem-vindas hoje aqui para no Opinião Pernambuco, e que vai tratar de um tema aparentemente simples, mas que, se não for cuidado, tem sérias consequências para o futuro, como a gente acabou de ver, né? Que 1 em cada 3 crianças brasileiras já tem sobrepeso. E eu quero começar nesse bloco pela lancheira, pelo lanche escolar. Eu vou começar com a doutora Cristiana. Doutora Cristiana, a lancheira dos sonhos vai ser aquela que tem sempre um carboidrato, uma proteína e uma fruta? Boa noite, né, para todos. É muito bom a gente poder discutir esse tema, debater, esclarecer, né? E principalmente quando a gente está junto de pessoas que a gente já conhece, já pensa muito parecido. Então, o lanche, tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde, porque a lancheira tanto pode ser de manhã como pode ser de tarde, e tem o lanche do contraturno, que é o lanche que a criança faz ou quando está no outro expediente da escola ou quando está em casa, né? Quando ela fica integral. Então, o lanche ele corresponde a 10 a 15% do valor nutricional do dia de uma criança. As 3 refeições importantes, obviamente, são café da manhã, almoço e jantar. Falar do lanche sem falar da refeição anterior é muito complicado. Então, crianças que estudam de manhã precisam tomar um café da manhã mais completo para poder lanchar, menos almoçar. Depois lancha menos para poder jantar. Se a criança vai de tarde para a escola, ela precisa tomar café da manhã, pode não lanchar, almoça mais cedo, normalmente eles almoçam mais cedo, lancham à tarde na escola, em casa precisam jantar. Então, se esse lanche ele é um lanche muito calórico, ele vai atrapalhar. É muito comum o lanche, a família pensar no lanche calórico para amanhã, quando elas não tomam café da manhã, porque aí, se o dia está corrido, de manhã cedo é o horário mais corrido do dia, para todo mundo. Aí quer suprir naquele lanche super calórico. E, além do que, se a escola oferece um lanche coletivo, é o sonho, porque a família não precisa se preocupar com o cardápio. Se a escola não oferece, eu brinco que é um pesadelo. Porque aí a família vai ter que, além de pensar em tudo, ter que pensar nesse cardápio. E fazer esse equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio, usar um produto que não se estrague. Então, é muito fácil a família procurar os alimentos que são industrializados. Ela é quase que compelida, ela é direcionada para esse produto. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, já existe no mercado produtos que são industrializados, mas que são saudáveis. Sim. O difícil é a família conseguir localizar esse produto. E, normalmente, quando ele existe, ele é mais caro. Sim. Então, realmente, veja, é muito fácil a gente dizer, é uma fruta, um suco, com cuidado, porque os sucos são fontes de açúcar.
Mas, se for um suco de polpa de fruta, por exemplo, né? Por que polpa de fruta? Porque a polpa de fruta, normalmente, ela é pasteurizada, Sim. então ela não se estraga, não altera mais o sabor. Né? Fazer um suco de laranja e mandar para a escola é um horror, porque ele vai alterar o gosto. E a uma cerola. proteína seria? Esse é o ideal, a proteína ser associada com carboidrato. Então, por exemplo, um pão com queijo, tão simples, né? Ou o próprio pãozinho de queijo, numa quantidade suficiente, não muito. Era isso tipo que eu ia 4, 5. perguntar à doutora Bárbara. Essa quantidade, além do que deve ter, como é que a gente sabe a quantidade correta para uma criança? Vai variar de acordo com a idade? Vai variar também se ela já tem um sobrepeso ou não? Como é que a gente consegue medir isso no dia a dia? Claro. Doutora Bárbara. Na verdade, a nutricionista é melhor para ver essa questão da quantidade. Sim. Mas cada criança é diferente. Tem criança que tem mais fome, tem criança que tem menos fome. A gente tenta, como ela disse, fazer um lanche menor. Se a criança faz uma refeição boa, fazer um lanche menor. Então, normalmente é uma fruta e outra comida, mas não pode ser muito. Pode ser só carboidrato também. Mas depende muito do que ela comeu no café da manhã. Se ela comer proteína no café da manhã, você pode pular a proteína na hora do lanche, né? Não tem problema. Mas a questão de quantidade na verdade, seria só para quebrar aquele jejum daquele horário. Não precisa fazer uma refeição enorme no meio Da manhã, né? no meio da manhã ou no meio da tarde. A não ser que a criança não tenha tomado café da manhã. Então, é mais para quebrar mesmo aquele jejum daquele tempo todo. Então, é importante ter. Não é legal a criança ficar um tempo muito grande sem comer. alimentar. Então, é importante ter, mas não precisa ser uma refeição para a criança encher a barriga. Isso é importantíssimo. E o que não pode ter de jeito nenhum? Doutora Geórgia, tem alguma coisa assim que vocês veem com frequência, chega no consultório, vê que a criança está sempre consumindo certo produto e que não deveria estar de jeito nenhum num cardápio infantil? Na rotina a gente deve evitar principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Então, esses alimentos, como o Cris falou, a gente tem alimentos industrializados que são saudáveis, mas esses alimentos que são ricos em açúcar, ricos em conservantes, em aditivos químicos, tudo isso vai ser realmente um componente, os embutidos, né? Então, salsicha, mortadela, os refrigerantes, as balas, esses são alimentos que não devem... Isso, são alimentos que não devem estar lá, né? Os salgadinhos de pacote, biscoito recheado, são tudo rico em gordura trans, em sal, né? Muito excesso de sódio. Então, são alimentos que não devem fazer parte do cardápio. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não diz que nada é exatamente proibido. Dependendo da faixa etária, eles poderiam ser permitidos, mas isso não deve fazer parte de uma rotina. Então, a gente normalmente recomenda que eles ingiram quando vão a uma festinha, quando tem alguma atividade diferente, mas não fazer parte dessa rotina de levar para a escola, de ter esse cardápiozinho. Seria realmente o ideal, o mais saudável, o menos processado possível. Agora, doutora Cristina, você falou de uma coisa que é o lanche coletivo. Mas a gente sabe que hoje muitas escolas não têm lanche coletivo. Muitas mães não têm tempo de preparar essa lancheira e aí sobram as cantinas. E que, apesar de uma lei que já existe, continuam vendendo refrigerantes e alimentos ultraprocessados. Ultraprocessadíssimos. Né? E aí, como é que a gente faz para ensinar aquela criança a consumir o que é correto? Então, o trabalho da educação nutricional, ele está cada vez crescendo, né? Eu costumo dizer que... claro, o meu trabalho, particularmente, é um trabalho de formiguinha, porque eu trabalho no consultório, 1 a 1, ou no Instituto Capibaribe, que é uma escola que tem um lanche coletivo. Então, no trabalho de 1 por 1 é muito difícil, mas, assim, é muito eficaz. Então, por exemplo, a gente falar para a criança que a comida é gostosa. Eu não vou dizer que um salgadinho não é gostoso, eu não sou doida, né? Até porque pode ser que não seja gostoso para o meu paladar, mas... Eu até gosto de uns e não gosto de outros, mas isso não está na pauta. O que está na pauta é faz bem ou faz mal. Toda criança quer crescer. Então, se a gente diz para a criança que aquela comida... eu até faço uma comparação com os 3 porquinhos. Eu acho essa comparação fantástica, que tem os 3 porquinhos, o primeiro escolheu palha, o segundo escolheu madeira, o terceiro escolheu tijolo. A comida palha, que é para o crescimento. Então, a criança tem que pensar que a casa do porquinho é o corpo dela. Então, a comida palha faz a casa, mas ela cai, ela é fraca. Sim. Ele é apressado, correu, montou ali as palhinhas, foi embora. O lobo soprou, a casa caiu. A madeira
é o grupo do depende, o grupo do mais ou menos. E o tijolo é aquele que chega e fica. Então, dá trabalho, dá trabalho. Veja que o porquinho ficou um tempo grande preparando a casa dele, mas quando o lobo soprou, a casa não caiu. Eles entendem na hora. E quando é o menino mais velho, para não ser uma conversa boba, eu digo assim, quando eu estou explicando para um pequenininho, eu conto a história dos 3 porquinhos. E aí eu conto a história para ele, mas eu não faço aquela vozinha que eles odeiam, porque eles não são bobinhos. Sim. Né? Mas isso é muito fácil. Então, comida palha é lixo. Aí eu já sou exagerada e já digo assim, é tipo crack cocaína, assim, não é para existir. Sim. Não era para existir. A indústria fabrica porque ela quer ficar rica. E a porque gente acaba compra, sendo mais barato também, esse tipo de nem comida. sempre, viu? Nem Mas é sempre engraçado. são mais baratos. É, Às sim. vezes são produtos caros. Sim. Hoje aquela lanchonete que eu nem gosto de falar no nome, não é barato o lanche lá. É. Então, mas é agradável, é bonito, é nananã, tererê, mas eu brinco que nada presta. Mas é engraçado esse comentário que Cris falou, porque muitas vezes eu cito esse exemplo também das drogas lícitas ou ilícitas, mas no sentido, por exemplo, muitas vezes a mãe pergunta, doutora, mas é porque ele quer, ele gosta, ele pediu, eu fui com ele no mercado e ele viu e pediu. Eu falei, sim, quando você passa na sessão de cerveja, se ele pedir uma cerveja, você vai comer? Doutora, claro que não. Então é interessante como algumas coisas estão muito claras que fazem mal e que eles não vão querer. E a questão do alimento, desses alimentos, da questão do paladar também, como Cris falou, são alimentos que são feitos para estimular, para a pessoa querer comer mais, no sentido de que o paladar é muito aguçado, são muito temperados, são muito adocicados, tem muito sódio, então isso Muita vai estimular gordura. que coma muita gordura, que vai comer mais também, né? Então, assim, não é que vai causar adição nem nada do tipo, mas, querendo ou não, vai estimular também pelo sabor. Então, essa questão de mostrar que não é só o sabor, que tem também o fator do crescimento, da saúde, né? Que não vai se restringir a isso, que aquele sabor muitas vezes é artificial e é maléfico para a saúde, né? Agora, doutora Geórgia, e as crianças também? A gente sabe que grande... Desculpa, Bárbara, Geórgia é ela. E as crianças que lancham a merenda escolar, que aí vai ser a merenda oferecida pela instituição de ensino. Você também recebe muitos casos de crianças obesas também que consomem esse tipo de alimento? Veja só, eu trabalho no Hospital das Clínicas da universidade. Então, é uma população que é de escola pública, que normalmente tem merenda. E aí tem que comer o que tem a merenda lá. E aí é complicado. A gente tem, na verdade, a alimentação saudável não é tão barata. Assim, se você comprar... Se a mãe for comprar as frutas da época, é isso que eu digo, fruta de época, você vai comprar uma melancia, vai comprar a fruta da época, ela é bem mais em conta. Eu sempre digo assim também para as mães, não faça feira em supermercado, faça mercado mesmo na feira. Tente não comprar nada industrializado, o ideal é no mercadinho, e compra tudo quanto é fruta, compra as verduras, carne, frango, peixe e pronto. Tira desses negócios de embalagem, né? Leva a criança para a feira, mas não leva para o supermercado, essas coisas que eu falando. A questão da merenda escolar, normalmente é como se fosse uma refeição. Em vez daquele lanchinho para quebrar o jejum, normalmente é uma refeição. Porque ainda está se pensando que tem criança que às vezes não tem nem comida em casa direito. E às vezes vai ser a única refeição. E aí, normalmente, eles até colocam tubérculos, colocam macaxeira, colocam batata doce, eles colocam tubérculo. O problema é o acompanhamento disso. Que muitas vezes é linguiça, é salsicha. Então, o problema depende muito de onde da escola. São sucos muito açucarados. Então, o único problema que eu vejo nos meus pacientes lá obesos, que a gente tem um grupo de obesidade lá, é que acaba sendo muito calórico esse lanche. Acaba sendo muito calórico e quando a nutricionista de lá prescreve uma alimentação, normalmente é um lanche pequeno, só para quebrar o jejum, a gente tem dificuldade. Agora, esse assunto que você estava falando de ensinar as crianças, é legal e tal, mas criança é fogo. É muito gostosa a comida industrializada. Então, mesmo elas sabendo, é difícil você ter uma criança, não vou comer isso porque não é saudável. Se minha mãe comprou, eu vou comprar. Eu vou comer. Então, eu tento muito lá, a gente faz um grupo com as crianças obesas, e a gente tenta educar muito os pais, muito. Tanto em relação ao que comprar, aos programas de final de semana, às compras do supermercado, e
e para ser exemplo também, tanto Porque de atividade física... os pais quanto também estão precisando se reeducar. Nossa, né? É demais. Principalmente. E aí eu digo muito assim, mas doutora, ele só gosta desse tipo de biscoito, ele só quer esse biscoito. Assim, mas quem comprou? Ele só quer ir para tal restaurante. Quem está levando? A criança tem dinheiro para ir para o supermercado e comprar aquilo? A criança que vai para aquele restaurante é a criança que tem dinheiro para pagar? Não é, então assim... Aí todos, mas é criança, coitado. Eu acho que assim, a gente não pode também restringir tudo. Vai fazer uma exceção, vai para uma festinha, deixa comer na festinha. Aí normalmente eu ainda digo, faz a refeição antes de ir para a festa. Porque aí ele não vai para uma festa de aniversário para jantar. Ele já jantou e aí vai estar lá, tá com a vontade. E ele vai brincar, tá com vontade de comer um brigadeiro, sei lá, ele vai comer. Uma criança obesa, principalmente, né? E aí eu peço para a mãe ajudar muito, porque os pais têm que ajudar. Tem um ditado que diz que lugar de criança não é na cozinha, não é? Ou algo assim, parecido com isso. Mas será que não é importante que a criança participe desse momento, até que ela escolha, que ela ajude no preparo? O que é que vocês acham disso? Não, com certeza. Assim, a gente não deve deixar a criança perto das partes perigosas da cozinha, né? Do fogão, das facas, desse tipo de coisa. Mas a criança precisa, faz parte do aprendizado dela, da alimentação, de entender o que é que ela está comendo, de como aquilo foi feito. Então, não deixa de ser uma atividade lúdica também para o desenvolvimento dela. Então, é importante. A gente vê principalmente na fase de pré-escolar, quando a criança tende a ficar um pouco mais seletiva, ter algum tipo de fobia em relação ao alimento. E aí, se você traz ela para essa cozinha, se você traz ela para o preparo, isso vai tornando aquela relação com o alimento uma relação mais prazerosa para ela. Então, eles também vão conseguir lidar melhor com o alimento. Seria uma coisa muito boa, realmente. Acontece também da criança estar, na verdade, com sede e a gente acabar dando alimento e, na verdade, o que ela está precisando ali é ser hidratada, doutora Cristiana? Sim. Inclusive, às vezes, o corpo está com sede e a leitura que está com fome. Então, uma forma muito fácil da família constatar que a criança está comendo mal ou bem, às vezes, a gente só está falando da criança que come mal, né? Mas também tem crianças que comem bem, é quando a família escreve, passa um tempinho anotando o que a criança está comendo. É muito interessante. Quando eles voltam com o relatório, eles falam, aí eu pergunto, o que é que você achou? Primeiro, eles acham horrível anotar, porque acham que está muito trabalho. Eu, quando peço, já peço dizendo, olha, é uma tarefa de casa, é muito chata, mas é muito importante. Faça ou ajude a criança, né? Porque às vezes a criança já é maiorzinha e ela própria faz. Quando eles voltam, ele faz, eu estou impressionado, como ele come muito mal. Então, a própria família já faz a meia-culpa. Então, inclusive, eu tenho um cuidado muito grande de não imputar a culpa, porque claro que a responsabilidade é dos adultos, isso é óbvio. Mas se a família está levando para a gente, ou vai para o OHC, ou vai para o consultório, enfim, vai buscar ajuda, ela sabe que está com problema. Então, ela não precisa que a gente ainda castigue nessa culpa. Então, quando a gente percebe que a criança está comendo mal, que a família tem um hábito ruim, muitas vezes até eu tiro a criança da sala, converso com a família, inclusive assim, por exemplo, o que eu digo basicamente é, faça uma faxina na feira, não compre. Porque, veja, ninguém é doido, dinheiro já está escasso, você vai gastar o dinheiro, compra uma comida, como é que ninguém vai comer? Né? Então, precisa comprar o que vai comer, e se não é para comer, não é para comprar. Vamos para o intervalo? Vamos. Vamos para o curto intervalo, hoje falando sobre cuidados com a alimentação na infância. O Opinião Pernambuco de hoje discute os cuidados com a alimentação na infância. Para participar desta conversa, convidamos Geórgia Lima de Paula, pediatra, Cristiana Menezes, nutricionista, e também Bárbara Gomes, endocrinologista infantil. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora, nesse segundo bloco,
eu gostaria de exibir um trecho do vídeo Você Sabe o que Você Come, que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que aí são crianças analisando alguns produtos que eles colocam lá. Vamos assistir? Tá difícil. O refrigerante, ele não é nada natural. Tem muita pouca coisa. Tem muita pouca coisa, mas é muito. Então, essa daqui, ela, tipo assim, é um pouquinho saudável e esse daqui é bem mais saudável. Alto em açúcar, é alto em sódio e tem altas gorduras totais. Alto em açúcar. Já sabemos que não é muito bom, não. Essa bolacha, achei que ela era saudável. Ela me enganou. Ó, essa é integral e tem o mesmo número. Tem os mesmos adesivos. Nossa. Ou seja, as embalagens podem Enganar você. Ficou bem mais fácil. Porque ele não precisa ler as letras pequenas. O que é saudável são os que não estão com triângulo. Os que estão não são saudáveis. Sim! Eu gosto, por exemplo, desse salgadinho aqui. Eu não comeria tantas vezes. Quando tem triângulo, a gente deve comprar muitas poucas vezes. Por exemplo, reduzir. Porque os triângulos seriam mais fáceis também para minha mãe. Sabe por quê? A minha mãe vai poder ver lá e vai ver que não é saudável. Proposta aí do IDEC, né, que nos triângulos estaria escrito alto teor de açúcar, alto teor de sódio, contém adoçante e alto teor de gordura trans. E estaria bem na frente do produto, como foi mostrado, o triângulo preto e escrito essas informações. Na opinião de vocês, isso poderia fazer diferença? Veja, existem alguns países que têm isso já, né? Eu sei que no Chile isso é bem regulamentado também. Eu acho que faz diferença para um público específico. Talvez em longo prazo isso vá mudando, mas assim, a maioria das pessoas que está consumindo esse tipo de alimento, elas têm alguma noção de que eles não são tão benéficos e consomem mesmo assim. Então, a opinião que eu tenho é que não vai mudar totalmente, mas querendo ou não, dá aquele impacto. Se a pessoa não tinha certeza, se está na dúvida e vê aquilo ali, vai mudar. É diferente realmente, como a própria criança explica, de ficar vendo aquelas letrinhas pequenas que muitas vezes nem sabem o que significa. Tem o triângulo preto, não é bom. Então, é uma associação fácil de fazer. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Assim, muita gente consome conscientemente. No caso da criança, talvez isso seja um valor, como ele disse, não, para minha mãe isso vai ser legal, porque ela também vai ver que não é saudável. Então, dá para a criança, inclusive, questionar a mãe. Se a criança sabe aquilo, vai dizer, não quero comer isso porque não é saudável. Mas é uma coisa que provavelmente no longo prazo deve ajudar. Acho que toda arma que a gente tiver contra isso, toda informação vai ser útil, mas a gente sabe que não é milagrosamente, porque senão seria muito simples. A gente chegava no consultório e falava, isso não faz bem para a saúde, as pessoas parariam de comer, né? E a gente sabe que infelizmente não é assim. Agora tem um momento que a criança mostra a mesma bolacha e mostra que é integral e a que não é integral ela vê que tem os mesmos triângulos para um e para outra. Tem alimentos que são pegadinhas, né, doutora Cristiana? Por exemplo, pelo que eu vi aqui, pães do tipo bisnaguinha, pães de forma do tipo integral, suco de caixinha, achocolatados, barras de cereal. Fala mais um pouco desses alimentos que parecem ser uma coisa, mas não são. Antigamente a gente tinha a brincadeira do Denorex, né? Parece, mas não é. Então, esse é o ponto. A indústria, ela não é boba. Ela vem acompanhando a tendência da população. Então, a indústria, ela gosta de brincar e de jogar com o que pode.
indústrias muito sérias ainda assim ultrapassam. Quando veio a lei das gorduras trans, o que é que a indústria fez? Ela reduziu a porção. Então, a porção eram 30 gramas, porque assim, a lei diz que você precisa dizer a partir, acho que é 0,5, eu acho. né? Acho que é 0,5. Então, se for 0,45, não precisa dizer, é 0. Entendeu? Eu acho que é 0 ou é 1. Enfim, Eu também não sei. é um número. É descartável. É um número que É o percentual. que ela diz. Então, é assim, todos os números a indústria bota as vírgulas. Mas a gordura trans, observe que é sempre um número absoluto. 0% de gordura trans. Acho que é 0,9. Então, 0,5, porque 0,6 ela não pode dizer que é 0. Se você corrigir na matemática, vira 1. Então, até 0,5, ela diz 0. Ela não Sim. bota 0,5. E outra coisa, a porção. Então, se a porção de biscoito recheado eram 5 unidades, passou a 3. Sim. Para poder adequar essa Mas resposta. o biscoito em si não mudou nada. Nada, não mudou nada. Não é? Então, e inclusive piorou, porque agora o biscoito está fazendo parte de outros produtos. Você vê, sorvete com biscoito tal, Chocolate chocolate com de biscoito biscoito. tal. Então já não bastava, porque, por exemplo, o chocolate não é um produto venenoso. O chocolate, mesmo o chocolate ao leite, que é riquíssimo em açúcar, tarará, mas eu até dou o seguinte exemplo: um bombom, aquele alpino, aquele redondinho que parece um brigadeiro, que é a forma antiga, ele tem a mesma caloria de um biscoito recheado. Então, se uma mãe dá 4 biscoitos recheados para uma criança lanchar, no bom português nordestino, pernambuquês, a gente diria que mãe pirangueira. É verdade. Se a mãe bota 4 alpinos, a gente diz que mãe exagerada. Mas a caloria é exatamente igual. Então, observe que o significado do chocolate, eu acho ele muito melhor, porque, primeiro, ele responde a um apelo direto. Então, quando você está com vontade de comer chocolate e come chocolate, pronto, é produto e reação, ponto. Sim. Se você está com vontade de comer chocolate e come biscoito, você ainda não resolveu o seu problema, porque seu cérebro pediu chocolate. Ainda você ficou no chocolate ainda e você fica comeu demanda, a e aí mesma você coisa. pode e come a porção do pacote. Por exemplo, agora biscoito maisena virou O bonzinho. não, ao contrário, ele agora é o venenoso, ele é o diabinho. Na turma natureba, ele é o diabinho. Mas eles têm a tendência de dizer, não, mas é sem recheio, né, o biscoito. Isso. Então, Mas o que sem acontece, recheio. o grande problema do biscoito, tipo maisena Maria ou esse biscoito simples, é que a criança come, ou o adulto, até acabar a embalagem. Então, aí... uma estratégia, eu acho, é sinalizar. Eu acho que tudo é válido. Por exemplo, aquela carteira do cigarro. Sim. A pessoa ter prazer olhando para aquela fotografia do outro morrendo, entubado, realmente é um tira-prazer muito grande. Então, eu acho que você vê o triângulo lá, eu botava era uma caveira. Assim, né? Coisa bem exagerada, se eu pudesse. Doutora Bárbara, uma outra coisa que o IDEC levantou é que ele pegou 8 produtos com personagem bem coloridos, você vê claramente que é voltado para o público infantil, e aí constatou que na hora da informação nutricional não estava adaptado para as crianças, tinha ali o que um adulto precisava. 2.000 calorias. Que consequências isso pode ter? Na verdade, aquele rótulo, ele coloca o percentual do alimento que uma pessoa que come 2.000 calorias, o percentual daquele alimento que tem. Por exemplo, você come 2.000 calorias, você precisa de 60% dessas calorias é de carboidrato. Então, aquele alimento supriria tantos por cento do que você precisa de carboidrato por dia, mais ou menos assim. Na verdade, esse percentual é para adulto, né? Sim. Se uma criança comer 2.000 calorias, uma criança pequena de 2, 3 anos de idade, é muito pequena. Então, eu acho que esse percentual é até difícil para Um leigo entender. o leigo Pra entender. entender, Eu, né? sinceramente, acho que a questão do percentual não é tão importante para o leigo entender muito. Acho que não ia mudar muito, não. Eu acho que essa questão de colocar um triângulo ajudaria para quando você está achando que está dando uma coisa saudável,
você vê que não está. Bolacha integral, pão integral. Tem pão integral que é quase branco, mas está lá integral, então você pode. Então, nós sabemos que o integral bom mesmo é quanto mais semente tiver, quanto mais grãos, quanto mais rústico, quanto mais escuro e quanto mais tiver E tem que mofar rápido, né? Porque senão tem tanto aditivo ali que não adianta. E aí isso a gente vê. Eu acho mais importante do que aqueles percentuais ali. Eu acho que aquele percentual, para quem é leigo, não importa muito, não entende, não tem nem interesse. E uma outra né? questão que também é controversa, eu diria, é alguém que quer comprar batata frita, mas quer uma batata frita com menos sódio, menos sal. E aí ela vai no supermercado, onde ela for, né? Se é que é possível, eu tô dando... Mas aí nos rótulos, nos produtos, ela vai estar lá a quantidade. Uma vai estar em grama, a outra em quilo, a outra por porção. Isso também não está muito complicado, não? Com certeza, né? Na verdade, assim, é o que Cris estava falando. Eles não querem facilitar, eles querem manipular aquela informação para falar a verdade da forma que eles querem apresentar a verdade, né? Então, assim, já não é o hábito da maioria das pessoas estar consultando esse tipo de coisa. Se você tem uma etiqueta, um aviso, e mesmo assim a gente tem que ter cuidado, que, por exemplo, a gente vê muito milharina, aí tem lá enorme. Esse produto não contém glúten, enorme. Tipo, nenhuma milharina para conter glúten. Então, não tem para que você usar aquilo como uma propaganda, né? Mas eles usam, não estão mentindo, não tem glúten realmente. O óleo não tem colesterol. Óleo não tem colesterol. Poxa, óleo vegetal não é para ter colesterol, né? Então, assim, são formas de se falar uma verdade, mais uma verdade manipulada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, mas mesmo assim as pessoas não buscam tanto essa informação técnica, né? Quem vai buscar é alguém que tem algum conhecimento, ou que está estudando sobre o assunto, ou que está fazendo algum tipo de reeducação, algum tipo de modificação alimentar. Não é o habitual ler aquilo ali. Então, eu acho que se quer comprar uma batata com pouco sódio, compra batata inglesa, é melhor. Natura. Exatamente. Natura sempre melhor. Exatamente. Eu costumo dizer até que eu tenho muitos anos de consultório. Quando eu comecei o consultório, trabalhando com criança, eu dizia assim: olhe, não faça batata frita em casa, que é para não ensinar a criança a gostar de batata frita, já que a fritura é muito boa. E qual era a batata frita que a gente fazia? Comprava a batata, descascava, enxugava, botava no óleo quente e aquilo era considerado uma coisa horrorosa. Hoje não existe mais isso. A criança já nasce comendo batata frita. Então, hoje eu digo assim: faça batata frita em casa e não compre batata frita da rua, porque toda batata frita, aquela batata palito padronizada, ela já vem da fábrica com gordura trans. Ela foi pré-frita, porque veja, não tem milagre. Aí o pessoal pré-frita. Eles Mesmo colocando na fryer. Eles usam, aí a Não moda tem da nada. air fryer. Olha, eu faço sem gordura nenhuma. Eu disse, e ela fica boa? Se ela fica boa é porque ela tem gordura. Não tem Ainda milagre. tem, mesmo tirando, Não, né? não, porque veja, você não adiciona a gordura, mas ela já está dentro da batata. Porque ela porque já a vem pré-frita. fábrica, Sim. aquela congelada, aquela batata frita congelada, ela já é pré-frita. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí, pegando o gancho dessa batata frita, enfim. Doutora Bárbara, vai ter hora que a criança vai precisar de medicamentos mesmo? Chegou no nível e aí... essa também é a conduta quando o paciente é uma criança, em alguns casos? Não, medicamento para obesidade não é liberado para criança. A gente tem 2 medicações que são liberadas pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, mas para adolescentes a partir de 12 anos tem uma, e outra para adolescentes a partir dos 16 anos. É o que é liberado. E mesmo assim, ambos os medicamentos, eles só funcionam na hora que está sendo dado. Então, é comum você dar a medicação para um adolescente de 16 anos e na hora que você retira, ele engorda tudo de volta. Então, na verdade, existem crianças, e aí passando para a parte de doença mesmo, eu tenho crianças obesas mórbidas, obesas graves, a gente não chama nem de mórbido, mas que é feio, mas obesas graves, que têm problemas sindrômicos, ou existem alguns medicamentos, por exemplo, criança que tem problema psiquiátrico usa alguns medicamentos
Com certeza alguém que está assistindo tem algum filho que usa risperidona, que é uma medicação que ela engorda muito, e nós ficamos de mãos atadas com essas crianças, porque aumenta muito a fome, elas fazem distúrbio metabólico, diabetes, colesterol, triglicerídeos, e nós ficamos de mãos atadas em relação a medicamentos para combater isso. A gente não tem. Então, volta para a história da educação. Tem outra coisa também que vocês devem perceber, que tem criança que é obesa e nem come essas coisas todas. Elas têm uma facilidade maior para engordar, provavelmente porque herdaram da família alguns genes mutação genética que facilita mesmo engordar. Então, essas crianças são as que mais sofrem um pouco, porque os pais ficam preocupados, eu faço tudo e essa criança continua engordando e tudo. Eu tenho muitos pacientes assim no consultório que, se tivesse uma medicação para ajudar, ou então tivesse como mexer na genética, infelizmente não tem. Rodar a chave, né? Rodar a chave, não tem como. E aí a gente fica de mãos atadas. Vamos fazer mais uma pausa? Vamos. A gente volta em poucos minutos, hoje tirando todas as dúvidas sobre os cuidados com a alimentação na infância. Estamos de volta com nossa conversa sobre cuidados com a alimentação na infância, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossas convidadas Geórgia Lima de Paula, pediatra, Cristiana Menezes, nutricionista, e também Bárbara Gomes, endocrinologista infantil. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anota aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Vamos voltar aqui para o assunto. A gente está falando aqui no intervalo que a gente também não podia deixar num assunto como esse, né, cuidados com a alimentação infantil, a gente tem que falar também de atividade física. Qual é o mínimo de atividade física que uma criança tem que ter por dia, por semana, para que essas calorias, né, e esse gasto fiquem equilibrados? Certo. Na verdade, o fator peso, o fator obesidade, o fator alimentação, como a Bárbara falou, é uma questão, a obesidade principalmente é uma questão multifatorial. Não vai ser aquela matemática simples que por muito tempo se pensou que é só comer e gastar que está tudo resolvido. Mas a gente sabe a importância da atividade física na criança. Depende muito da faixa etária, tá? O importante é que a criança, principalmente a criança menor, até a fase de escolar, até seus 7 anos, tenha muitas atividades lúdicas, que ela brinque ao ar livre, brinque de atividades. Não precisa ser uma atividade física pré-determinada para aquilo que ela vai emagrecer. Não, é andar de bicicleta, é correr, pular corda, aquelas coisas que infelizmente hoje em dia são cada vez mais raras, seja pela violência, seja pelos tablets, celulares e tudo mais, que realmente é uma epidemia que só piora o sedentarismo. Antigamente a gente se preocupava com televisão, a gente hoje vê que televisão, meu Deus, assistir televisão ainda era bem menos preocupante do que o celular que você está com ele o tempo todo. Você não levava para todo Você não canto leva, a televisão, né? Ficava fixa em casa, né? Então a gente tem realmente essa dificuldade. Isso entra em tudo, na questão da vitamina D, da exposição solar, de tudo. A atividade física ao ar livre é o mais importante. O ideal é que todo dia a criança faça algum tipo de atividade. Agora é isso, não precisa, se ela não tem se ela já não é obesa, se ela não já está num programa de emagrecimento, alguma coisa do tipo, ela não precisa ter uma quantidade mínima. O ideal é que ela tenha, na verdade, a quantidade mínima de telas, de sedentarismo, que ela fique a maior parte do tempo, quando estiver estudando, esteja brincando, esteja correndo, seja criança de verdade, entendeu? Agora eu quero começar com os nossos comentários aqui que estão chegando. Davi Aguiar, da Madalena do Recife aqui. Os esclarecimentos sobre o lanche dos estudantes foram muito bem feitos, me ajudaram bastante. Lanche coletivo parece ser muito bom. Essa é uma opinião. Já Gabriela Catarino pergunta da correlação da alimentação com o emocional, no sentido de implicação da família junto com a criança, no sentido da prevenção do sobrepeso e da obesidade, e diz que gostou muito da comparação dos 3 porquinhos. Então, essa questão do emocional, eu acho que é uma questão muito importante. Por quê? Porque não adianta fazer pressão. A gente tem que construir
a rotina, o hábito. Então, não adianta negar, não adianta fazer... A pressão, uma coisa que eu acho muito importante, eu digo muito assim, a criança tem que comer fruta? Não. Agora, eu digo assim, nunca uma nutricionista vai dizer que se ela não comer, que ela não precisa, que a fruta não é importante. Sim. A fruta é muito importante. Por que eu digo que ela não tem que... Porque quantas pessoas cresceram ao nosso entorno e que nunca comeram nenhuma fruta? Então, gente, se formaram, se casaram, tiveram filhos. Então, agora, a gente sabe que a fruta é muito nutritiva, a fruta é muito importante. Só que o que acontece? As pessoas têm na cabeça que comer saudável tem que comer fruta, tem que comer verdura. A criança não come nada, nada. Então, nem ela pode comer o que ela gosta e nem ela consegue comer o que ela precisa. Então, por isso eu acho que é tão importante eu acho que o nutricionista entra muito bem nisso, quando vê o hábito da criança, já tira o lixo. Eu brinco que só em fazer a faxina, você já descobre uma casa. Sim. Porque antes você não enxergava nada, porque era uma alimentação completamente poluída. Você tira o lixo. De repente você coloca a criança pelo menos no rumo. Vamos ver dentro do que a criança come, o que ela é bom. Sem pressão, né, doutora Porque Cristiana? se fizer pressão, gera ansiedade, gera ainda mais. compulsão. Como criança pequenininha, que a mãe dizia que quando ela chegava no aniversário, ela não saía da mesa dos docinhos, porque comia um docinho atrás do outro, porque ela nunca... Isso é uma criança com 4 anos. Era um gatilho, né? Era o gatilho. Agora, Nádia, do bairro do Ipsep, comenta o seguinte: tem um filho autista que gosta muito de comer. Acredito que a medicação estimule muito a compulsão. Qual estratégia poderia usar para controlar esta fome? Doutora Bárbara, que a gente estava conversando. falou de medicação. Na verdade, assim, não pode usar um medicamento. Então, e essas crianças têm fome e às vezes são seletivas, elas só querem comer aquele tipo de comida. O ideal é que a criança coma alimentos que dê mais saciedade. Então, o mais importante é proteína. Leite, ovo, carne, frango, peixe. É o mais importante porque acaba saciando mais. A criança vai mastigar, são coisas que precisa mastigar. Então, principalmente comer carne, comer frango. Eu tô com fome, terminou de comer, ainda tô com fome. Bota mais um pedaço de frango, bota mais um pedaço de carne. Vai pra proteína, é muito melhor do né? que botar mais macarrão. 2 ovos, 3 ovos. Ovos, né? exato. Vamos tirar da cabeça de todo mundo, eu acho que é muito importante, que ovo faz mal. Ovo agora virou bonzinho, nunca era para ter feito mal, houve um engano, inclusive foi preciso uma declaração pública, de fato, dos médicos, num congresso americano de diabetes. Que pode comer Eles ovo. disseram, Pode pediram comer desculpas públicas de que houve um erro de interpretação e há 30 anos o ovo foi condenado. Então, foi aquele preso que foi preso sem ter cometido crime. Sim. Então, agora, a gente precisa entender que eu até brinco, ovo não é ovo, são ovos. Então, quando fizer um ovo, não faça um ovo, faça 2 ovos. E tem uma grande vantagem o ovo, ele é muito barato ainda. Isso, e acessível, né? Ele Tá em todo ainda tem um lugar. preço muito bom e ele entra em várias preparações e entra café, lanche, almoço, lanche, jantar e ainda o lanche antes de dormir. Então, Agora, Se a criança gosta, facilita muito, porque tem criança que não Sim, quer. sim. Não, eu acho que na questão do autismo também desviar um pouco a atenção. Assim, nem sempre isso é um trabalho realmente importante, mas assim, se ele está naquela de só querer comer, tentar tirar aquela atenção da comida. Então, vamos fazer alguma atividade, vamos brincar com aquela criança. Nem sempre você consegue, mas o máximo possível também, porque às vezes, como tem esse fator que ele não está com a saciedade, principalmente pela medicação, ele não está com a saciedade bem ajustada, a fome, mesmo você dando alimentos que saciam, a fome continua. A gente vê em quem sensação toma de fome. corticoide também, né? Tem uma fome muito aumentada. Então, eles vão comer e vão comer e vão comer. Então, se aquela criança já está com problema de sobrepeso, obesidade, acho que também tentar desviar o foco, tirar de perto da comida um pouquinho. Claro, se ele ficar muito nervoso, muito agitado, aquilo não vai ser benéfico para aquela criança, mas tentar ir desviando o foco também, né? Outra Agora, coisa que ajuda é estabelecer horários, né? O horário para isso. Ó, Sim. não está na hora ainda. Ele sabe Ter o que horário naquela fixo, hora né? Isso. ele vai comer. Agora, Rudiardi, parabéns pelo programa, obrigada. Ele é da Vaz e ele quer saber qual a idade mínima para a criança experimentar refrigerante.
criança não deve experimentar refrigerante, na verdade, né? Então, assim, não existe essa recomendação em nenhum lugar, porque, na verdade, a gente não recomenda. A gente brincaria que seria 80, 90 anos a idade de se provar refrigerante. Refrigerante não deveria existir, na verdade, né? Mas, com certeza, não fazer o que a gente, infelizmente, costuma ver de bebês estarem tomando refrigerante numa mamadeira, né? O posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria é isso, ele não proíbe, mas ele coloca assim, na faixa pelo menos escolar, que esse consumo seja esporádico. Mas o ideal é que não tenha, realmente. Que não chegue nem a a gente nunca vai recomendar. 80 anos eu acho que é uma boa idade para a criança começar. 80, 85, né? 85, né? Agora, a gente tem 5 minutos, tá? Para terminar. E eu quero fazer uma pergunta que eu acho que as mães têm muita dúvida. Para a gente dizer assim, que uma criança não gosta de certo alimento, não come de jeito nenhum. Basta a gente oferecer uma vez, ou quantas vezes a gente tem que oferecer até realmente que a gente possa falar, não, ela realmente não gosta desse alimento. A criança tem o direito de gostar ou não de um alimento, mas para isso a gente costuma dizer que você tem que tentar pelo menos 8, 10 vezes esse alimento, de preferência de formas diferentes. Então você fez uma batata assada, ele não gostou daquele jeito, então você faz cozida, e aí você vai batata fazendo... é mais fácil, né? Batata é a verdura que eles gostam, espinafre. né? Que não é verdura, mas eles sempre dizem, não, come alguma verdura, come batata. Não, batata não conta, batata não é verdura. Mas assim, então seja qual for o alimento, que você faça preparações diferentes e ofereça aí umas 8, 10 vezes, todas as vezes de formas diferentes. A criança não gostou, ela não gosta desse alimento, vamos Jamais tentar forçar. outro, né? Sim. Isso. Será Isso é minha uma próxima coisa pergunta. extremamente importante. Forçar uma pessoa a comer é uma agressão, que eu faço uma comparação também exagerada, mas é fácil de entender, como um estupro. Então, a gente não pode achar que tem o direito de colocar na boca de outra pessoa uma coisa que a pessoa está dizendo que não quer. Como é que uma criança, um bebê, está preso numa cadeirinha com cinto, amarrada, e a pessoa fica empurrando? Não pode. Isso daí faz muito mais mal do que o benefício possível que aquela comida faria. Então, deixa eu ver se eu entendi. Oferece uma vez, não gostou, respeita se não gostar, mas aí continua tentando. É muito importante, é muito importante. Eu converso muito, às vezes, eu converso com a criança e digo, ó, você não gosta de nenhuma fruta. A criança não gosta de nenhuma fruta, não gosta de nenhuma verdura. E às vezes a questão da fruta fica sem opção de lanche, acaba tendo que ser sempre alguma coisa industrializada se a criança não gosta de fruta e tal. Aí vamos tentar, vá lá na feira com seu pai, escolha alguma fruta para você provar. Escolha. Aí eu digo logo para a mãe, ó, não vai dar uma uva azeda, nem uma uva que passada, né? Escolha, prova a uva. A mãe prova, tá bom. Parte uma uva pela metade, você vai colocar na boca, mastigar, engolir. No dente atrás, nunca na língua. Tem que mastigar. Ah, é? Porque a língua tem um reflexo de você botar para fora. Então, põe no dente posterior. Pedaço pequeno. Isso. Porque a ideia é o cérebro começar a Aprender. Admitir a possibilidade daquele alimento. Sentir aquela textura, aquele sabor. Porque vai achar diferente. Uma criança que estava... Imagine provar uma uva depois que comer um biscoito recheado. Lógico que a uva vai ficar amarga, né? O biscoito era tão doce, né? Que é estranho. Então, a criança que não é acostumada a comer isso, eu disse, ó, prova. E aí, todo dia você prova aquela mesma fruta, uva de novo amanhã, uva de novo, prova uma semana provando aquele pedacinho daquela fruta. Aí, normalmente, a criança acaba se acostumando com aquele sabor, aquela textura. Ninguém está dando como é fumaça de cigarro, não está dando uma fruta, e às vezes é saborosa. Então, se o cérebro da criança começa a perceber, a se acostumar com aquela textura, aquele sabor. Aí, normalmente, eu digo, ó, prova todo dia um pedacinho, por uns 7 dias. Chegou aquele 7º dia, foi um pedaço pequeno. Não gostou? Parte para outra fruta, escolhe outra e parte. Aí, porque realmente não gosta. Para se acostumar. E aí, ainda não a criança consegue. Não, a gente não precisa dizer não gosta. A gente pode dizer não consegue ainda comer aquilo. E eu digo, se sua família consegue, você poderá conseguir. Você não bota uma criança para andar, que ela não anda e já quer que ela corra. Ela cai, ela levanta, ela sai. Então, agora eu vou ter que lhe alimentação é um aprendizado. Porque a gente tem 40 segundos para terminar. Se der, para rapidamente vocês falarem as observações finais.
Vamos lá. Eu acho muito importante o Desrotulando. É um Sim. aplicativo que existe nesses sites que a gente busca. Gratuito, né? Gratuito. E ele dá informação. Você baixa lá, tenta fazer. Né? Não dá para explicar muito, mas ele é um aplicativo que ele classifica o alimento industrializado. Sim. Então, não existe aplicativo para frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, e carnes e ovo e peixe, porque isso é tudo muito bom. Isso. Então, não tem código de barra para dizer se presta. Isso. Mas os industrializados Pelo menos os vão mostrar, industrializados. pelo menos, a você não vai tomar um susto. Ou você vai tomar um susto, como a Ana Clara disse, que tomou um susto quando viu o biscoito maisena e a classificação dele era muito ruim. Então, é um aplicativo legal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada a também você que enviou a pergunta. Infelizmente, não deu tempo de ler todas. E a opinião de hoje fica por aqui. Até o próximo.